doutora Sneha Ann Philip era uma jovem extremamente independente e altamente inteligente de Kerala, Índia. Seu cuidado inquestionável pelos seus pacientes, curiosidade em várias artes e desejo de ver o mundo foram todos interrompidos abruptamente por um desaparecimento preocupante em setembro de 2001, nas horas que antecederam os ataques terroristas de 11 de setembro, deixando todos que a conheciam na comunidade de Manhattan e em toda a cidade de Nova York, buscando respostas em um mar de mistérios que nos afogou a todos em dúvida. Na esperança de fornecer um raciocínio mais substancial, baseado em evidências observáveis e análise situacional, esta é uma análise do desaparecimento de Sneha Ann Philip, na preparação para um dos dias mais sombrios da história americana, e a luta de décadas de sua família para esclarecer o destino de Sneha e finalmente seu legado heróico. Detetive de casos arquivados. Sneha Ann Philip nasceu em 7 de outubro de 1969, filha dos pais Dr. Koshail e Ann Sue Philip, em Kerala, Índia, um estado indiano bem na costa de Malabar. Sneha ingressou em uma família de 3, com seu irmão Ashwin nascendo antes dela. Pouco depois de sua chegada à família Philip, seus pais deram as boas-vindas a um segundo filho, este chamado Kevin. A única filha se dava bem com ambos os irmãos, mesmo em tenra idade, cultivando uma relação cheia de diversão que muitas vezes incluía longos dias repletos de risadas e emoção. Após alguns anos, no entanto, a família Philip decidiu que seu tempo em Kerala, Índia, estava chegando ao fim. Vendo uma mudança para os Estados Unidos como a oportunidade perfeita para a carreira do Dr. Koshail e para criar uma família brilhante e florescente, os Phillips se mudaram para o norte do estado de Nova York. Uma vez que chegaram, Sneha e os outros se estabeleceram em Hopewell Junction, um vilarejo e local designado para o censo no condado de Dutchess, próximo a Poughkeepsie, Nova York. Finalmente, na América, Sneha se adaptou bem à mudança nos variados estilos de vida e culturas que a cercavam. Ela se afeiçoou especialmente às belas artes e tinha uma atração especial pela música, escrita e pintura. Os interesses criativos de Sneha eram apenas uma fração de seus interesses gerais. Muitos de seus colegas de classe e professores durante sua infância posterior comentaram sobre sua inteligência incomum para a sua idade, em combinação com uma empatia profunda que ela tinha pelos outros. Essas inclinações compassivas a acompanharam durante o ensino médio, onde Sneha decidiu que queria seguir medicina e, eventualmente, obter um doutorado. Sneha era, claro, aluna do Dr. Koshail. Ela considerou ir contra todas as expectativas e seguir pintura, ou um foco similar na faculdade, ao invés de um diploma formal em medicina. No final, no entanto, o potencial garantido de uma carreira em medicina ganhou o argumento. E após se formar na Universidade Johns Hopkins, em Baltimore, Maryland, Sneha se matriculou na Escola de Medicina de Chicago em 1995, encontrando inspiração na própria carreira de seu pai como médico. Enquanto Sneha estava na Universidade de Medicina e Ciência Rosalind Franklin, abreviada como RFS, ela conheceu um colega médico em espera chamado Ron Lieberman, um transplantado de Los Angeles estudando na turma um ano atrás de Sneha. Os dois rapidamente se apaixonaram, mas não apenas em um nível íntimo. Após apenas algumas conversas, Sneha descobriu que Ron era um colega artista e passava grande parte de seu tempo livre como músico e amante de música em geral. Com seus próprios interesses em pintura, Sneha percebeu que os dois poderiam compartilhar suas vidas profissionais e pessoais juntos, e o casal começou a namorar durante o penúltimo ano de Ron na RFS. Sneha chegou a tirar um ano de folga da escola, viajando pela zona rural italiana, tudo para que ela e Ron pudessem se formar juntos e dar o passo pós-graduação em sincronia. Uma vez que o casal terminou na RFS, eles se mudaram para o bairro de East Village, no Lower Manhattan, em Nova York, onde cada um recebeu estágios nas proximidades. Ron encontrou uma oportunidade no Jacobi Medical Center no Bronx, enquanto Sneha trabalhava no Cabrini Medical Center. Em maio de 2000, Ron e Sneha estavam felizmente casados após realizarem uma cerimônia privada no condado de Dutchess.
onde os irmãos Phillips crescerão. A ocasião provou ser lindamente única, pois ambas as famílias incorporaram aspectos de suas heranças judaicas e cristãs indianas. Na verdade, no casamento, Ron apresentou Sneha como minau, o tradicional pinguente de casamento dado às noivas nas tradições cristãs malayali. Esta era em forma de uma lágrima dourada, acentuada como diamante. Seria a mesma peça de joalheria desesperadamente procurada por seus pais em setembro de 2001 após as torres gêmeas do World Trade Center serem aterrorizadas e sua única filha, uma vez cheia de promessas, desaparecer sem deixar rastro. Vamos agora nos voltar para a linha do tempo dos eventos que levaram ao desaparecimento de Sneha. No verão de 2000, os recém-casados Sneha e Ron aumentam suas acomodações para um apartamento em Battery Park City, a apenas alguns quarteirões do WTC. Avançando quase um ano depois, na primavera de 2001, e o diretor de residência de Sneha informa a ela que seu contrato não será renovado. Apenas alguns meses se passam e seu próximo empregador, o Centro Médico St. Vincent de Staten Island, suspende Sneha, no verão de 2001, por não se encontrar com seu conselheiro de abuso de substâncias após lidar com um vício em álcool. Sua mãe visitou Sneha na sexta-feira antes dos ataques, onde elas saíram, comeram comida e assistiram a um filme. Ela passou a noite, e antes de sair no dia seguinte, Sneha fez um comentário de que queria um relacionamento mais próximo com sua mãe como tinham antes. Sneha tinha uma audiência na manhã de 10 de setembro, onde ela se declarou inocente da acusação de fazer uma falsa denúncia. De volta em casa, em seu apartamento na Hector Place às 11, a Ron sai para trabalhar, deixando Sneha sozinha pelo resto da manhã. Sneha limpa em preparação para a chegada de sua prima Anu na quarta-feira, 12 de setembro. No início da tarde, Sneha replanta orquídeas brancas roxas de sua casa no Havaí e as seca na banheira entre as 14h e as 16h. Ela manda mensagens para sua mãe falando sobre o toque de guitarra de Ron em uma função recente no Jacob Medical Center e seu desejo de ver o restaurante Windows on the World no topo da torre norte do WTC, onde um amigo se casaria na primavera de 2002. Então, entre as 16h e as 17h, Sneha troca de roupa para sandálias, um vestido marrom de mangas curtas e amarra o cabelo em um rabo de cavalo. Ela sai logo depois. O relógio toca 5 vezes. Entre as 17h e as 18h, Sneha deixa a roupa na lavanderia e vai para a Century 21 para fazer compras em um centro de descontos. Está localizado logo após as Torres Gêmeas, a apenas alguns quarteirões do apartamento. Ela compra lingerie, um novo vestido, meia calça e lençóis novos para os apartamentos na loja de varejo. Logo após as 18h, há uma transação nesse mesmo Century 21 no cartão de crédito American Express de Ron. Sneha tinha permissão para usar. Entre as 18h e as 19h, ela vai à loja ao lado e compra 3 pares de sapatos na Shoe Annex. Em algum momento durante a viagem de compras de 2 horas, as câmeras de CCTV capturam Sneha olhando as roupas na loja de departamentos. Esta seria a última visão confirmada de Sneha e Philip. Mais tarde naquela noite, Ron chega em casa do trabalho pouco antes da meia-noite. Ele percebe que Sneha está ausente, mas também que não há mensagens de voz dela para a loja de departamentos. Ela não está em casa dela também, algo que ele pediu a ela para fazer, quando ela estava fora até tarde. Pouco antes do calendário virar para 11 de setembro de 2001, Ron se certificou de que os 2 gatos da casa, Figa e Kali, estavam bem e foi para a cama cedo. Na manhã seguinte, por volta das 4h, o celular de Ron é acionado como uma chamada perdida de uma linha telefônica dentro do apartamento. Sneha é a única outra pessoa com acesso à casa, mas Ron não se lembra de ter recebido uma ligação e diz que mal se lembra de ter verificado seu correio de voz. Por volta dessa hora, 2h30 depois, Ron acorda com o alarme das 6h30 novamente sozinho. Embora inicialmente irritado, ele percebe que Sneha provavelmente passou a noite na casa dos primos ou do irmão em West Village, o que era normal. Ele se arruma rapidamente e parte para o Jacob Medical Center pelo trem 5 Uptown. Às 8h, Ron participa da reunião ignorante da catástrofe iminente, junto com todos os outros igualmente ignorantes. Nova-iorquinos por toda a cidade. 46 minutos depois, às 8h46 e 40 segundos, o voo 11 da American Airlines, um avião Boeing 767 com 92 pessoas a bordo,
colide entre os andares 93 a 99 na face norte da Torre Norte, também chamada de UMWC, no World Trade Center, em Lower Manhattan, Nova York. Alguns minutos se passam, e Ron sai de uma reunião em o World Trade Center. Ele sai da sala e encontra seus colegas de trabalho aglomerados em torno de uma televisão. Quando se aproxima, vê um programa de notícias detalhando um acidente de avião no World Trade Center, que fica a apenas alguns quarteirões de seu apartamento. Sua mente imediatamente corre para pensamentos de Snare. A princípio, todos acreditam que o acidente de avião foi um acidente, mas esses sentimentos não duram muito quando, às 9h03, o voo 77 da United Airlines, um avião Boeing 767, com 65 pessoas a bordo, colide entre os andares 77 e 85 na face sul da Torre Sul, também chamada de 2WTC. Por volta do mesmo tempo, Ron liga freneticamente para seu apartamento em Battery Park na tentativa de alcançar Snehra, mas ninguém atende. Ele deixa um número de telefone na mensagem de voz, caso Snehra retorne para casa e precise contatá-lo. Após essa tentativa frustrada, Ron então entra em contato com a mãe e o irmão de Snehra, que não tem notícias dele desde que ele foi chamado para o hospital, de sua esposa também. Enquanto isso, os horrendos eventos de 11 de setembro continuam em todos os Estados Unidos. Às 9h37, o voo 77 da American Airlines se choca contra o lado oeste do Pentágono em Washington, Distrito de Colômbia. Às 9h57, o voo 93 da United Airlines é tomado por seus passageiros dos sequestradores, que teoricamente estão indo para o Capitólio, também em Washington, Distrito de Colômbia. Então, em um intervalo de 30 minutos, a Torre Sul do World Trade Center desaba às 9h59. O voo 93 cai no condado de Somerset, Pensilvânia às 10h03, e a Torre Norte do World Trade Center desaba às 10h28. Enquanto o caos que se espalha por Manhattan e outros lugares devasta os Estados Unidos como um todo, Ron permanece sozinho, pensando em todos os cenários em que Snehra poderia ter acabado. Ele teoriza desde sequestro a assassinato, e cogita que ela poderia ser vítima dos ataques ao World Trade Center. Após horas de espera ansiosa, Ron decide sair do trabalho e procurar sua esposa por volta das 15h. Devido ao intenso trânsito na área metropolitana de Nova York, durante todo o dia em 11 de setembro, Ron é forçado a pegar carona com uma ambulância que se dirige para o Marco Zero. A jornada leva mais de 6 horas, pois as equipes tiveram que navegar no fluxo contrário do trânsito, e nenhum sinal de Snehra é encontrado. Às 21h, o New York Police Department agora isolou o local do acidente do World Trade Center. Ele consegue usar suas credenciais médicas para passar e corre para o seu apartamento. Infelizmente, devido à falta de energia na área, as portas da frente estão trancadas, e Ron deve se abrigar no apartamento de seu amigo no West Village. Na manhã seguinte, em 12 de setembro, Ron acorda e volta para o Battery Park, onde finalmente consegue acessar o prédio do apartamento. Ele sobe as escadas, entra em sua unidade e encontra o apartamento coberto de fuligem do colapso da torre, pois uma janela do quarto foi deixada aberta. Naquele momento, Ron percebe que pode usar a fuligem a seu favor e procura por pegadas humanas no chão. Infelizmente, tudo o que ele encontra são patinhas espalhadas dos 2 gatinhos do casal, o que significa que Snehra não poderia ter voltado depois que o World Trade Center caiu. Após outra rodada de verificações com os amigos e a família de Snehra, Ron decide denunciá-la como desaparecida à New York Police Department, um dos mais de 9.000 relatórios de desaparecidos a serem registrados imediatamente após o 11 de setembro. Nos dias seguintes, Ron assumiu a responsabilidade de procurar sua esposa. Ele contatou a American Express ao perceber a ausência do seu cartão de crédito. Foi informado que a última compra ocorreu na Century 21 em 10 de setembro. Ron então se aventurou até essa mesma loja, onde colocou cartazes de pessoa desaparecida para Snehra nos corredores e ao redor. Ron é informado pelo New York Police Department que Snehra está desaparecida e que ela estava na loja. Ele vai ao escritório do New York Police Department, onde é informado que um ex-funcionário da Century 21 Real Estate LLC ligou, dizendo ter visto Snehra na noite do dia 10. O funcionário também diz a Ron que se lembra de Snehra ter estado com outra pessoa na loja naquele dia, acreditando que a outra pessoa fosse uma mulher indiana como ela. Ron leva essa informação de volta à Century 21, que permite que ele revise 3 semanas de filmagens de segurança. É quando ele encontra a imagem da CCTV de sua esposa procurando roupas. No entanto, ela está sozinha, em todos os clipes em que aparece.
Depois de esperar que o NPD iniciasse sua investigação e ficar frustrado com a atitude indiferente deles em relação ao destino dela em relação ao 9/11, Ron contratou um detetive particular, Ken Gallant. Inicialmente, o investigador pensou que Sneha poderia ter usado os ataques ao World Trade Center para fugir de suas dificuldades e recomeçar em lugar desconhecido. No entanto, essa teoria é de curta duração, pois tanto Gallant quanto Ron chegam ao acordo de que Sneha provavelmente retornou ao apartamento na manhã de 11 de setembro, viu os ataques acontecerem em tempo real e imediatamente decidiu ir ao Ground Zero e ajudar os feridos com sua formação médica. É provável que tenha sido onde ela morreu, apesar de seu corpo nunca ter sido recuperado. Ron leva as evidências à polícia, que consegue encontrar Sneha. Ron visita a NYPD para encontrar Sneha e descobre que há uma investigação independente sobre seu desaparecimento. Suspeita-se que ela não foi vítima do 11 de setembro, mas de um crime, devido ao seu comportamento errático e histórico criminal. Em 2003, Lieberman protesta contra a conclusão da investigação de sua esposa pela NYPD e argumenta que ela deve permanecer como uma vítima oficial da tragédia do 11 de setembro, além de obter acesso ao fundo de compensação às vítimas do 11 de setembro por seus esforços em localizá-la e tentar trazê-la para casa. A NYPD apresenta essas descobertas ao tribunal, que ouve a reivindicação de Ron, mas concorda que não há evidências suficientes para provar que Sneha foi vítima dos ataques ao World Trade Center, e seu nome é removido da lista oficial de mortos, juntamente com outros 2, em janeiro de 2004. Incrédulo, Ron e a família Philip lutam com unhas e dentes para recorrer dessa decisão, argumentando que a polícia fabricou suas descobertas por meio de depoimentos familiares e evidências circunstanciais. Na audiência de apelação no final do inverno de 2008, a defesa argumentou que, embora o desaparecimento de Sneha não fosse garantido como resultado direto dos ataques terroristas de 11 de setembro, era altamente provável, ao considerar que seu caminho para casa naquela manhã a teria levado direto ao Marco Zero, no momento em que as Torres Gêmeas foram atingidas pela primeira vez. Portanto, próximo de seu diploma em medicina, havia grande especulação e a posição de Sneha como vítima oficial do dia mais sombrio da América moderna não era certa. A defesa argumentou que o desaparecimento de Sneha não era garantido, foi restaurado. Apesar da decisão, a história em torno de Sneha e Phillips não foi de heroísmo potencial, mas de ceticismo. Culpando suas lutas na idade adulta precoce por seu status como pessoa desaparecida e alegando que tanto sua família quanto Ron Lieberman usaram seu desaparecimento para seu ganho financeiro. É desnecessário afirmar que dos 9.000 indivíduos mortos no Cisco-Knight, ninguém foi morto 2 vezes. Nos Estados Unidos, nos dias e semanas após os ataques de 11 de setembro, a polícia e as agências de aplicação da lei, infelizmente, perderam muitas evidências e pistas nas rachaduras. Havia simplesmente muito caos e histeria para que investigações adequadas fossem realizadas. Sem mencionar que muitos desses relatórios eram duplicados, ou casos em que a polícia ou as famílias descobriam que a vítima era uma das vítimas dos próprios ataques. Se há um ângulo otimista a ser considerado, é que muitos locais de Nova York possuem uma grande quantidade de câmeras de segurança e outros sistemas de CCTV em cada canto e recanto do metrô. Claro, a ressalva neste cenário é que muitas câmeras de segurança foram desativadas ou abandonadas na manhã do 11 de setembro e nos dias que se seguiram. As autoridades locais, estaduais e federais se esforçaram para coletar todas as filmagens possíveis em Nova York para esclarecer o 11 de setembro, sem saber da quantidade de câmeras de segurança e sistemas de CCTV espalhados pela cidade. Os meios usados para rastrear a polícia, embora atrasados, auxiliaram tanto nas investigações menores. Esta é a situação exata que impactou a busca por Sneha Ann Phillips e forneceu a pista mais importante ao avaliar o que poderia ter acontecido com ela na noite de 10 de setembro ou em algum momento em 11 de setembro. O detetive particular Ken Gallant, ao investigar o sumiço de Sneha, encontrou imagens de segurança do lobby dos apartamentos Hector Place, em Battery Park. O casal morou na residência por 1 ano. As fitas mostraram que na manhã de terça-feira, 11 de setembro de 2001 às 8 horas e 43 minutos, uma mulher entra no saguão do Hector Place, caminha em direção ao elevador, fica parada por apenas alguns momentos e sai. Infelizmente não temos acesso a essas fitas. No entanto, eles foram usados nos documentos oficiais do caso de Ken Gallant
e apresentados ao tribunal quando o caso de Sneha foi argumentado diante de um juiz. Os documentos mostram que, embora a qualidade das imagens do CCTV fosse severamente contrastada pelo ângulo dos raios do sol que entravam pela janela do saguão, era possível discernir os detalhes básicos da mulher na imagem. Ron testemunhou que a figura no quadro compartilhava os mesmos maneirismos que sua esposa. Ostentava um corte de cabelo e ou rabo de cavalo semelhante ao que Sneha tinha na época, e até usava roupas que se assemelhavam ao vestido usado por Sneha nas imagens de segurança da Century 21 vistas anteriormente. Sugere-se que a mulher usava um vestido semelhante ao de Sneha. A hora do dia também fornece uma grande pista. Ron testemunhou em tribunal que na ocasião em que Sneha não voltava para casa, depois de uma noite fora, o que não era necessariamente infrequente, sua hora de chegada no dia seguinte sempre caía entre 7 e 9 da manhã. Com um registro de horário às 8h43 da manhã, se ajusta ao padrão. Um investigador do NYPD, que também testemunhou nas audiências do tribunal, chegou a dizer que acreditava que a mulher fosse Sneha Phillip, apesar de nunca ter encontrado a mulher pessoalmente e ter apenas acesso ao seu arquivo de caso. O maior contra-argumento à afirmação é que a mulher nas filmagens de segurança não está carregando nenhuma bolsa ou pertences extras, o que Sneha certamente estaria segurando após voltar ao apartamento pela primeira vez desde sua maratona de compras. Contudo, pode ser o motivo da mulher ter saído do saguão após parar brevemente na Hector Place. Se era Sneha, talvez fosse realmente. Sneha percebeu que esqueceu suas bolsas da Century 21 no trem ou no local onde dormiu, e saiu rápido para buscá-las. Outros acreditam que o horário no sistema de CCTV estava atrasado por 1 minuto ou 2, e a saída do lobby foi na verdade a reação de Sneha ao ouvir o primeiro avião se chocar contra a torre norte do World Trade Center, visto que isso aconteceu a apenas alguns quarteirões de distância. Geralmente, os relógios do sistema de CCTV são programados com o carimbo de hora mais preciso possível. Contudo, não existem provas de que os relógios do sistema de CCTV possuam o carimbo de hora mais exato, e diante da histeria coletiva após 11 de setembro, é válido questionar a precisão temporal dessas imagens. Independentemente, as fitas de segurança não vistas são a maior pista envolvida no desaparecimento de Sneha e alimentam as inúmeras teorias criadas ao longo dos anos desde a tentativa inicial de Ron de encontrar sua esposa perdida. Analisaremos agora as principais teorias sobre o desaparecimento de Sneha. Diversas teorias sobre o status de Sneha e Phillip se espalharam pela internet e por várias agências investigativas, como um incêndio nos anos desde a hora mais sombria da América. Dessas teorias, a maioria chega à conclusão de que Sneha estava de alguma forma envolvida com a tragédia do 9/11 e acabou sendo uma vítima. No entanto, a maior teoria que se desvia dessa linha de pensamento veio da própria agência responsável por encontrar Sneha, a própria NYPD. Após meses de deliberação, Ron assumiu a responsabilidade de encontrar sua esposa desaparecida por quaisquer meios necessários, explicando a compra de serviços de Ken Gallant. Parte disso se deve à carga de trabalho incrivelmente pesada da NYPD após os eventos de 11 de setembro, mas também porque originalmente mostraram falta de interesse no caso de Sneha. Eles acreditavam que ela provavelmente foi vítima do ataque às Torres Gêmeas, dispensando mais investigação. Inicialmente, Ron estava incrédulo, pensando que sua esposa não poderia estar nas torres. Certamente algo ocorreu com ela na noite anterior. Felizmente, com a perspicácia profissional e o trabalho de detetive de Ken Gallant, ambos os homens se convenceram e perceberam, olhando para todos os fatos, que Sneha era de fato uma provável vítima do 11 de setembro. Em uma reviravolta bizarra, no entanto, enquanto Ron e Gallant chegavam a essa conclusão, a polícia mudou para a teoria original de Ron. Como se viu, a NYPD estava investigando o desaparecimento de Sneha, mas sob a perspectiva de que ela mesma havia provocado seu próprio desaparecimento. Claro, como qualquer viúvo perplexo faria, Ron pediu uma explicação detalhada, tendo acabado de aceitar a trágica verdade de que sua esposa morreu, junto com outras 3.000 pessoas em 11 de setembro de 2001. Ele perdeu alguma coisa? Como se viu, a investigação do NYPD havia construído uma linha do tempo bastante longa e detalhada do passado de Sneha, focada não em seu diploma médico ou afinidade pela pintura, mas sim em seus confrontos com a lei e outros problemas pessoais que Ron há muito tempo parou de atribuir ao seu desaparecimento. Esses relatórios detalhados começaram com os últimos dias de Sneha como residente do Centro Médico Cabrini.
onde ela fez um estágio. Por ser classificada como estagiária, Sneha não poderia ser demitida diretamente, no entanto, foi informada de que seu contrato não seria renovado devido a problemas decorrentes de atrasos e abuso de álcool. Isso não impediu Sneha de passar tempo com seus antigos colegas de trabalho fora do centro médico. Uma noite, pouco depois da má notícia, Sneha saiu para um bar com seus colegas para se divertir e beber por um tempo. Em vez de uma noite tranquila, no entanto, Sneha acabou passando as próximas 12 horas na cadeia, após se envolver em uma acalorada confrontação com um de seus colegas mais jovens. Segundo a polícia, Sneha registrou uma queixa criminal afirmando que havia sido apalpada e tocada de maneira inadequada por um dos estagiários, que também foi preso e acusado de toque forçado. No entanto, após uma breve investigação, a NYPD e o escritório do promotor de Manhattan decidiram retirar as acusações contra o estagiário acusado, e em vez disso, fizeram uma reviravolta de 180 graus e acusaram Sneha de um delito menor por registrar uma queixa falsa. Para saber mais sobre Sneha, inscreva-se no nosso canal. Imagine o quão difícil deve ter sido para ela naquele momento. Não só isso, mas ela também foi informada pela equipe de acusação que todas as acusações seriam retiradas se ela simplesmente retratasse a queixa original. Isso não a agradou nem um pouco. Ela não estava prestes a renunciar à sua história de abuso e não se defender. Então, ela recusou a oferta do promotor e manteve sua reivindicação original. Como resultado, Sneha foi algemada e ordenada a ser libertada. Sneha foi condenada a 12 anos de prisão e presa por uma noite durante a qual meditou com um colega de cela. No entanto, o relatório do NYPD não parou por aí. Eles foram tão longe a ponto de incluir a parte de Ron na equação da vida de Sneha, ou, neste caso, a aparente falta dela. De acordo com relatórios oficiais, descobriu-se que Sneha passava noites inteiras com estranhos e pessoas que conhecia nos diversos bares amigáveis ao LGBTQ+ em Manhattan, como Julie, Henrietta Hudsons e Meow Mix. A questão é que Ron não era ignorante quanto às escapadas noturnas de sua esposa. Embora ele não conhecesse a identidade de todos os conhecidos que ela fazia, ele sabia o que ela estava fazendo em geral e disse a ela que estava tudo bem, contanto que ela ligasse para informá-lo que estava segura e em boas mãos. E em termos dos tipos de bares que Sneha frequentava, Ron disse ao NYPD que isso não tinha impacto em seu casamento. Na verdade, Ron deu uma explicação perfeita, dizendo que Sneha não tinha absolutamente nenhum interesse em ser abordada em bares normais, especialmente depois que o incidente com o estagiário terminou tão mal para ela. As acusações falsificadas pelo NYPD não pararam por aí, no entanto. Os documentos deles também incluíam uma suposta entrevista com o irmão de Sneha, que supostamente disse à polícia que havia flagrado Sneha fazendo sexo com sua namorada na época. No entanto, quando o irmão de Sneha foi questionado sobre isso na audiência de apelação, ele negou veementemente ter feito esses comentários. Muito menos participando de um interrogatório sobre essa situação em geral. Mais condenatório de tudo, os registros policiais afirmam que na manhã de 10 de setembro de 2001, após um processo judicial para a apelação da acusação criminal de Sneha, ela e Ron entraram em uma acalorada confrontação verbal nos terrenos do tribunal que terminou com Ron se afastando furioso, e Sneha incrédula sozinha. O problema é que, segundo Ron, isso nunca aconteceu. Ele disse que eles tiveram um debate contínuo, mas nada ultrapassou a civilidade, e que ele foi para o trabalho como sempre fazia depois da manhã no tribunal. Todos esses eventos falsificados e acontecimentos circunstanciais levaram a polícia a argumentar que Sneha desapareceu como resultado de suas próprias ações, seja se metendo em problemas devido às suas atividades noturnas, ou usando o 911 como meio para forjar sua própria morte e fugir para começar uma nova vida, se afastando das transgressões que a assombravam. No entanto, uma morte forjada já foi descartada por Ken Gallant. Ele inicialmente suspeitou da mesma coisa, mas fez o trabalho investigativo adequado. Gallant pesquisou no computador de Sneha e não achou indícios de pesquisas sobre começar uma nova vida. Ela manteve quase todos seus cartões de crédito, carteira de motorista, passaporte e óculos no apartamento. Os óculos foram a maior evidência. Ela raramente se aventurava além dos arredores de Nova York sem levá-los consigo. Então, se Sneha não fugiu, ela poderia ter sido morta durante sua noite fora, como a NYPD originalmente pensou. Embora não seja impossível, também não é provável. Sneha já havia passado a noite fora na cidade e convivido com novos amigos em bares e apartamentos pela cidade. Ela sabia o que estava fazendo, sabia com quem não deveria se misturar.
E obviamente estava ciente dos perigos que as mulheres enfrentam em bares de uma grande área metropolitana. Ela não teria feito o que fez se não soubesse como se proteger e reconhecer os sinais de alerta. Não havia evidências de envolvimento de Sneha em crimes nem padrão criminal em 10 de setembro para justificar uma investigação de assassinato. Não havia homicídios não resolvidos, nenhuma mulher indiana não identificada, nenhum tiroteio em bar ou sequestros relatados. E claro, quase não houve crimes relatados em 11 de setembro, e apenas um homicídio não resolvido foi relatado até o final do dia. Também não há um padrão de desaparecimentos na área de Nova York, nos dias que antecederam o 9/11 e seguintes, fora as óbvias vítimas das Torres Gêmeas. Na verdade, há apenas um relatório de pessoa desaparecida, contestado na semana de 11 de setembro, exceto o caso de Fernando Molinar. Molinar foi visto ou ouvido pela última vez em 8 de setembro de 2001, quando falou com sua mãe ao telefone sobre seu novo emprego, perto do World Trade Center, em uma pizzaria local. Ele ainda não começou, mas sua data real de início é desconhecida. Embora apareça uma vítima provável do 11 de setembro, a solicitação para registrá-lo como uma morte oficial foi recusada por um policial holandês. Foi acusado de matar uma juíza do condado de Dutchess em 2004. Não há nenhuma verdadeira conexão entre Sneha e Molinar, exceto pelo fato de que ambos eram imigrantes para a América. No caso de Sneha e Philip, estamos de acordo com seu viúvo Ron, o detetive Ken Gallant, a família Philip e todos os tribunais do condado de Dutchess, que Sneha morreu devido ao assassinato do seu marido e que ela não foi a única vítima dos ataques de 11 de setembro no World Trade Center. Ademais, acreditamos que Sneha enfrentava muitos assuntos urgentes na vida, sentindo a pressão da faculdade de medicina e do início de uma nova vida e carreira. No entanto, não era o tipo de coisa que levaria uma pessoa a jogar tudo para o alto e começar uma nova vida. Sneha perdeu o emprego, não a licença de médica ou a capacidade de exercer a medicina. Afinal, ela já tinha outro emprego. Na verdade, faria sentido para Sneha passar a noite nos lugares que a faziam mais feliz. Após uma tensa audiência judicial pela manhã e uma noite de compras, ela decidiu melhor ficar fora. Para onde exatamente ela foi é um palpite de qualquer um. Não é justo questionar as pessoas sobre onde estavam na noite de 10 de setembro, pois o 11 de setembro é um evento muito desencadeador para alguns nova-iorquinos que vivenciaram isso e não compreendem a fascinação ou o interesse em discutir isso como o resto do mundo frequentemente faz. É um ponto compreensível e, embora infeliz, exige nosso respeito. O que podemos dizer, no entanto, é que faz todo o sentido do mundo para Sneha ter visto os ataques se desenrolando nas Torres Gêmeas na terça-feira de manhã e correr para o Marco Zero para ajudar na capacidade que ela pudesse. O primeiro sinal é o óbvio. Sneha passou a maior parte de 6 anos dedicando sua vida para se tornar uma médica como seu pai. Ela se inspirou em sua compaixão e cuidado com as pessoas que necessitavam de auxílio. Ela se inspirou no sucesso de Sneha como médica para seguir o mesmo caminho. Quando chegou a hora, ela amava as pessoas e queria emprestar seu talento para manter mais pessoas saudáveis e vivas. Assim, quando um avião se choca contra as Torres Gêmeas e uma crise óbvia se desenrola diante de você, Sneha teria sido uma das primeiras pessoas a baixar a cabeça e fazer o que pudesse. Sneha também tinha o World Trade Center em sua mente na hora que ela desapareceu. Lembra da conversa dela com a mãe no mensageiro, dia 10 de setembro? A Sneha era muito. Ela falou sobre experimentar o restaurante nos andares 106 e 107 da Torre Norte, um WTC conhecido como Windows on the World. O desejo surgiu de um casamento que Sneha iria comparecer na primavera de 2002, onde uma de suas amigas se casaria no local Windows on the World. É possível que este tenha sido o primeiro pensamento que passou pela mente de Sneha, quando ela viu o topo da Torre Norte em chamas na manhã de 11 de setembro. Poderia ter sido sua boa amiga lá em cima. Sneha estava em um perigo muito iminente. Se Sneha era ou não a mulher nas filmagens de segurança do saguão do apartamento, não cabe a nós decidir, pois nunca vimos as fitas, nem a própria Sneha. No entanto, podemos deduzir pelas descrições fornecidas e pelo reconhecimento tanto de seu marido quanto de um detetive investigador, que a mulher parecia ser Sneha, com base em alguns parâmetros únicos. No final das contas, havia indícios de que Sneha ainda estava viva até 1 minuto antes do avião atingir as Torres Gêmeas em 11 de setembro. Após aquelas próximas horas trágicas, não havia mais indícios e sinais. E Sneha e Philip se foram, assim como quase 3.000 outras pessoas ao pôr do sol.
ainda existe uma chance de que os restos mortais de Sneha possam ser identificados. Durante a limpeza do Marco Zero após o 11 de setembro, pesquisadores coletaram mais de 22 mil pedaços de restos humanos. Muitos ainda não foram comparados ao DNA enviado por familiares das vítimas, que querem confirmar o destino de seus entes queridos. No geral, ainda não foram encontrados os restos mortais de 1.347 vítimas do 11 de setembro, incluindo os de Sneha. Um dia, pode aparecer uma correspondência. No entanto, a taxa de identificação de vítimas tem diminuído cada vez mais ao longo dos anos, pois muitos dos DNAs aparecem como correspondências repetidas, ou o DNA necessário não está no sistema de amostras enviadas. Provavelmente, nunca saberemos o destino exato de Sneha e Philip, mas isso não significa que não possamos lembrá-la pela médica que ela era. Uma sonhadora empática, com a esperança de curar doenças, manter a saúde e devolver uma qualidade de vida superior para todas as pessoas que ela viu. Ela morreu fazendo o que se propôs a fazer, oferecendo o sacrifício supremo. É desconhecido quantas pessoas a doutora Philip cuidou naquela manhã sob as torres fumegantes, mas independentemente do número, seu legado viverá, em homenagem às 3.000 vidas perdidas e às inúmeras vidas impactadas pelo vírus. Consequências que se instalaram desde 11 de setembro de 2001. Mostraremos nossa lembrança e restauraremos a honra ao nome de Sneha e Philip. Este é o Detetive de Casos Antigos.